Bom dia, bom dia. Já vou soltar a música assim que começarem as pessoas entrarem por aqui. Eu sei que a gravação já começa agora, mas eu quero as pessoas ao vivo comigo para essa música entrar dentro da alma e dentro do coração. Bora lá começar essa segunda-feira. O que não aconteceu? O que será que essa live tem hoje de tão forte para começar o dia? O que não aconteceu? Aquele tema, né, com a minha história da casa, que eu sei que essa história ficou na cabeça de muita gente. Eu recebi vários feedbacks dizendo como foi forte ouvir a história da casa e a maneira como a gente resolveu as coisas. Realmente foi uma escolha muito difícil de tomar, que é entregar um sonho, que é entregar algo que você sonhou, planejou, desenhou e que você queria, que eu queria, né, que fosse exatamente como eu tinha desejado. Então, o título da nossa live hoje é O que não aconteceu. E hoje, há um tempo já, acho que faz uns 6 meses, eu tenho adaptado a minha forma de leitura e tenho feito 2 leituras por dia, uma de manhã e uma à noite. Eu sempre gosto de ler um pouquinho também antes de dormir e no meu milagre da manhã também eu faço leitura. Então eu optei, ao invés de ler um único livro, em ler 2 livros ao mesmo tempo. Então eu ainda estou lendo A Liberdade é uma Escolha, né, da Edith Eva Eger, e O Poder da Positividade, do Geraldo Rufino. Lembrando que, né, ainda temos esse livro aqui, que é a peça-chave dessas lives estarem acontecendo, que é a peça-chave de tudo isso que está acontecendo na minha vida, que é o Abra Sua Gaveta, Desengavete Seus Sonhos, um livro que eu escrevi, que lancei em dezembro de 2021 e que hoje é o meu projeto de vida. É algo que eu trabalho, respiro, como e é uma semente que tem feito transformações valiosas na vida de muitas pessoas, assim como fez na minha, tá? Então, se você não leu ainda, está na live pela primeira vez, ou se você já leu, já foi transformada por essa semente, conhece alguém que você possa indicar, faça isso, tá? Depois, no final dessa live também, compartilhe a live, porque o Instagram vai entendendo que esse conteúdo é relevante, vai mandando para mais pessoas e é tudo de graça, né? É só um clique, não precisa pagar, não precisa fazer nada, é só doar um pouquinho do tempo, tá? Então eu tenho lido sempre 2 livros, não sei se mais alguém aqui que está na live faz isso, se alguém faz, comenta aí, se lê 2 livros também ao mesmo tempo. Eu sei que não é todo mundo que gosta, então é uma questão de hábito, de preferência. E chegou nesse título, é o capítulo 6, inclusive, da Liberdade é uma Escolha, é O que não aconteceu. E ela fala sobre a prisão do luto não resolvido, né? E aí, junto veio a parte do Geraldo Rufino, Como Eu Paro de Sofrer. Aí eu pensei, nossa, os dois capítulos vão fazer uma conexão muito boa entre um e outro, sabe? Para a gente poder falar aqui. Então ela começa assim: a maioria das pessoas sofre porque tem algo que não quer ou quer algo que não tem. Isso para mim, a hora que eu li, a maioria das pessoas sofre porque tem algo que não quer ou quer algo que não tem. Toda terapia trabalha com o sofrimento. É um processo de confrontar uma vida em que se espera uma coisa e se consegue outra, ou uma vida que lhe traz o inesperado e imprevisto. A lamentação é o desejo de mudar o passado.
quantas vezes a gente fica assim, por uma determinada situação, né? Nossa, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito tal coisa, se 5 minutos antes eu tivesse tomado uma outra escolha, uma outra decisão, se eu pudesse voltar e resolver e fazer diferente, se. O sofrimento muitas vezes não tem relação com o que aconteceu. Aí vem o título da nossa live, mas sim com o que não aconteceu. Nós ficamos presos não no que aconteceu de fato, mas do que não aconteceu, naquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido, que fosse diferente. Eu já vivi muitas situações na minha vida que eu parei para falar assim, meu Deus, 5 minutos antes, eu teria feito isso, ou 1 minuto antes, ou 30 segundos antes, eu teria feito tudo diferente. E aí você fica lamentando o passado, você fica lamentando aquela situação que já aconteceu, que não vai voltar. E não foca no que você pode fazer agora, no hoje, nesse exato momento. Ontem foi um dia muito forte para mim. Um dia que eu fiquei doando, né? Eu já comentei, sexta-feira não fiz a live porque estava doando meu serviço para a igreja. E sabe uma coisa curiosa que acontece aqui no meu perfil? Que todas as vezes que eu mostro que eu estou na igreja, que eu mostro, por exemplo, a minha religião, eu perco seguidores. Teve uma baixa assim grande de seguidores porque eu mostrei que eu estava na igreja, porque eu mostrei que eu tenho a minha devoção à Nossa Senhora da Salete. E aí eu paro para analisar o quanto a intolerância existe, né, no nosso meio. Eu tenho um respeito imenso a todas as escolhas de todas as pessoas. Eu já fui uma pessoa intolerante. Eu cresci numa cultura em que eu deveria, sabe, tipo, era um desconhecido outras religiões para mim. Então, o que era desconhecido, eu achava que era errado. Eu achava que eu não poderia, assim, manter uma convivência e que, meu Deus do céu, até quando a gente começou esse processo todo de autoconhecimento, que o Felipe começou a ouvir o Dave Leonardo, eu não gostava, porque eu falava assim, é pastor, eu não quero ouvir. Até que eu fui entendendo que a mensagem do Dave Leonardo era muito além de pastor, padre ou qualquer outra nomenclatura. Que as palavras dele eram para mim, que as palavras dele eram um evangelho, era Jesus. Então eu sigo o Dave, acabei de ouvir, ele coloca a mensagem dele, ele posta toda segunda às 7 horas da manhã. Antes de entrar na live, eu ouvi. E parecia tão incrível que o tema dele era quando você para de acreditar, que tem tudo a ver com o que não aconteceu. Porque a gente para de acreditar muitas vezes quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente planejou. A história da casa ficou tão presente na cabeça de muitas pessoas que estão acompanhando aqui, e eu confesso que eu fiquei até surpresa, porque eu realmente não penso mais, porque isso não me faz sofrer. Mas eu precisava contar, porque foi algo que eu precisei ressignificar. E o mais incrível foi que muitas pessoas observaram coisas que são diferentes de casa, que podem ressignificar. E eu achei muito lindo isso. Então ontem eu perdi bastante seguidores porque coloquei que estava na igreja, porque sou católica. E eu não posso mentir que eu não sou católica, porque eu sou. E eu gosto de servir a minha igreja. E eu preciso sim agradecer a Nossa Senhora, porque eu ajoelhei para ter o Samuel e a Isis. E ontem foi muito emocionante, muito, 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 porque eu participei do terço das mães que oram pelos filhos. Foram mães que perderam seus filhos jovens, que carregaram a Nossa Senhora até lá na frente. Isso foi muito forte,
porque quando você vê, né, que tem mães que já perderam seus filhos jovens e você tá com os teus filhos ali, é mais um motivo para você agradecer e é mais um motivo também de você rezar por essas pessoas, porque você sabe que elas sofrem. E aí eu lembrei desse capítulo, lembrei do que eu ia falar hoje. Aí ontem de noite a mente impostora dizia assim: mas você tá tão cansada, você tá tão cansada, porque a gente praticamente não dormiu nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo, porque o Felipe, a função dele é bem pesada ali, né? É um serviço que quase não aparece. Ele ontem falou: eu não vi o bispo, eu não vi os bispos, eu não vi nenhuma celebração, eu não participei de nenhuma missa. E isso me deixava bem emocionada dentro da igreja, porque eu sabia o quanto Felipe estava se doando lá no trabalho dele. E ó, já vai ter choradeira hoje de novo. Falei que não ia, porque eu já gastei o meu estoque de lágrimas ontem. Mas eu pensava, nossa, como ele gostaria de estar aqui. Então eu quero dizer para vocês que estão aqui que eu não vou mentir a minha religião. Eu sou católica, eu tenho devoção a Nossa Senhora da Salete. Eu ajoelhei para ela, eu rezei muito para ter o Samuel e a Isis. As minhas 2 gestações foram de muito risco. Eu conto isso no livro também. Eu precisei ficar a maior parte do tempo deitada, então no meu tempo deitada eu rezei muito. Eu pedi para ela, porque como mãe, ela ia me entender. Como mãe, ela sabia o que o meu coração aflito pedia, que era para ter o dom da maternidade, que era para chegar até o final, que era para conseguir ver o rostinho dos meus filhos. E aí hoje a maternidade tem me trazido tantos desafios, né? Hoje eu trabalho muito, eu tenho estudado muito para sair dessa disciplina, dessa forma de criação tradicional pela qual eu fui criada e tantos de nós que estão aqui na live também. Eu tenho trabalhado e estudado, mas olha, eu tenho um caminho longo ainda pela frente, preciso admitir, para ter uma educação positiva na minha casa, porque eu acredito nisso. Como professora, eu vi o quanto isso é necessário nas casas, a educação positiva, que o bater não resolve, que o ameaçar não resolve, que a chantagem não resolve. E a gente se pega assim em muitos detalhes da nossa vida, só repetindo. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Sabe? Então assim, eu tenho muito ainda que caminhar, mas estou no caminho. Só queria falar isso, sabe? Porque eu vi ontem o quantos seguidores eu perdi e eu acho que eu não perdi, né? Eu ganhei. Porque se aqui ainda tem espaço pra gente não aceitar o outro como ele é e com as escolhas que ele tem, é melhor que se vá mesmo, né? É melhor que se vá. O lema do Abra Sua Gaveta é você ser protagonista da sua vida, não é você ser coadjuvante. A mentoria que eu faço de desenvolvimento pessoal feminino, eu já disse, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas eu sou mulher, eu sou a Ana Cláudia, que tem vivências, que tem experiências, que estuda muito, que pesquisa, e eu sei que eu tenho ferramentas para ajudar outras mulheres como você que está aí me assistindo, a buscar o autoconhecimento, a se conhecer, a não ser coadjuvante da sua vida, a ser a protagonista. E ser protagonista da sua vida é você poder dizer, essa sou eu. E se você quiser seguir comigo, saiba que eu faço as minhas escolhas. E eu tenho autorresponsabilidade também. Eu criei um método que eu falo nas minhas palestras, inclusive estamos abertos a contratações de palestras também, que é esse método da liberdade, da coragem, da autorresponsabilidade. É preciso coragem. A Marilda, que está aqui na live, acho que ela está aqui ainda. Foi a primeira que entrou, inclusive, a primeira que me deu bom dia. Ela disse, que incrível lá o dia que a gente se encontrou no casamento, essa forma que você fala de Deus. E eu falei para a Marilda,
eu ouvi Deus dizer para mim, não me negue. Ele disse, não me negue. E por isso que eu não vou negar a minha religião, eu não vou negar o que eu sigo, eu não vou negar dizer para vocês todas as vezes sobre Deus. As pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, e ricas que eu estou dizendo não só de dinheiro, essas pessoas leram um manual, essas pessoas leram a Bíblia, essas pessoas se conectaram com quem de fato a gente precisa se conectar, que é com Deus. Não é com a aprovação de fulano, de ciclano, é com Deus. Ele vai voltar, Jesus vai voltar e ele vai buscar. E aí eu me faço essa pergunta todo dia, será que eu vou? Ou será que eu não vou? Sábado de manhã, a hora que deu tempo do Felipe vir tomar café. Não deu tempo de vir tomar café. Sábado de manhã, quando a gente acordou bem cedinho e tomou o café junto, ele veio me contar essa parte aí que ele estava lendo de novo, ele está lendo novamente a Bíblia, dessa parte de quando Jesus voltar, né, as coisas que vão acontecer. Aí eu falei assim pra ele me falou uns detalhes e eu falei, vixe, então eu não vou. Aí ele falou assim, então, se você acha que agora você não vai, então trabalha pra ir. Ele falou, porque eu tô trabalhando pra ir. Eu falei assim, então se você for, você fala pra Jesus assim, deixa eu levar ela. Porque a gente precisa fazer umas piadas, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aí. Muito preconceito em pleno século XXI, intolerância, é isso mesmo. É assim mesmo, Ana, quando a gente começa a falar de Deus, as pessoas se afastam da gente, ou Deus as afasta. Sabe a porta da oração? Livrai-nos do mal, amém. É isso mesmo, livrai-nos do mal, amém. Então, essa é a Ana Cláudia, sabe? Essa sou eu. Eu costumo responder que hoje eu sei dizer quem sou eu. Eu sou um universo de transformação e mudança. Essa Ana Cláudia que você está vendo hoje, no dia 12 de setembro, provavelmente não vai ser a mesma de 12 de setembro de 2023. Porque eu vou ter lido mais, vou ter aprendido mais, vou ter visto que algumas escolhas não foram tão boas assim, outras foram ótimas escolhas, e tá tudo bem, a vida é essa. Aí, vamos continuar aqui no que não aconteceu. Nós não temos controle, mas gostaríamos de ter. Aí ela fala mais da parte do luto, porque muitas vezes nós estamos no setembro amarelo, né? É muito importante dizer sobre isso. E ela conta aqui a história de uma mãe que todo ano, no dia de aniversário de morte do filho, o filho se suicidou, ela marca uma terapia. E ela chegava todos os anos lá falando as mesmas coisas, né? Eu vou fazer, viver o luto significa tanto se libertar da responsabilidade por todas as coisas que não lhe competem, quanto aceitar escolhas que não podem ser desfeitas. E aqui eu quero lembrar do dia que meu avô faleceu. Meu avô faleceu em 2019, a minha avó faleceu no ano do meu casamento, em 2013. Minha avó Gentile faleceu de câncer, foram 4 anos mais ou menos de luta, sabe? A minha avó era uma senhora bem saudável, nunca ia no médico, nada. E aí ela escondeu por um tempo que estava com uma dificuldade de engolir os alimentos, e quando ela teve coragem de falar e a gente marcou consulta, a minha avó estava com câncer já estava um pouco espalhado, de estômago, uma parte no esôfago, pâncreas e tudo mais. Aí ela fez cirurgia, fez tratamento de químio, de rádio. E aí a minha avó foi fazendo a luta e eu junto com ela. Eu estava na área da enfermagem naquela época, como eu disse, no dia da minha palestra, para quem foi, eu escolhi a enfermagem pelo meu avô Lazinho, que é o meu avô paterno, que morreu muito cedo, e aprendi a ser enfermeira com a minha avó. E aí, para encurtar a história, que daria aqui umas 3 horas de live, no dia que a minha avó faleceu, no ano do meu casamento, no dia 11 de fevereiro, e eu casei no dia 5 de outubro. Nossa, quase que eu esqueci a data do meu casamento. E olha que eu sou das datas. E a minha avó faleceu na minha mão, exatamente na minha mão. Ela estava acamada, né? E era eu que estava cuidando dela. E eu fui
observando e vendo as coisas. E eu lembro que quando foi umas 11 horas eu liguei no SEONC. E aí eu expliquei, né, pro rapaz, eles já conheciam a gente, já estavam a par. E ele falou assim, Ana, aproveita os minutos que você tem, porque você sabe que não adianta você trazer ela, você vai fazer ela sofrer mais ainda, que é pôr numa maca, que é trazer para Cascavel, eram 50 quilômetros. Ele falou bem assim, é o teu momento com ela, né? E como que você aceita, né? Isso. E aí quando ela apagou, e eu tentei me manter muito forte naquele momento, mas vivia o luto daquele dia e eu ficava pensando no que não ia acontecer. Eu pensava, a minha avó não vai estar no meu casamento. Eu não vou conseguir levar minha avó no meu casamento. Então eu parei naquilo no que não aconteceu. O que não aconteceu. E não no que estava acontecendo. Na semente linda que a minha avó deixou. No exemplo grandioso que ela deixou de fé, de perseverança. Eu sempre rezava com ela. A gente sempre, eu lia a Bíblia, a gente rezava, eu cantava para ela. E ela mostrou assim que ela foi um sinal, assim, uma avó espetacular de amor, de doação, me ensinou muita coisa. E aí isso, meu avô, ele era alcoólatra, vivia com esse vício, era o melhor avô do mundo quando estava sóbrio, o melhor. Era assim, aquele vô que, meu Deus. Aí ele não podia com o destilado, sabe? Quando tomava o destilado, daí ele falava muita coisa que doía, sabe? Ficava muito bravo e ele tinha consciência disso, sabe? Isso era um ciclo já que vinha se repetindo na família. E aí em 2019, ele também, né, por conta, eu acredito, de todas essas escolhas aí, ele estava com câncer, mas com 80 anos. E nós fizemos uma festa de 80 anos pro meu avô, que eu enfrentei dragões para conseguir organizar essa festa, mas deu tudo certo e aquilo foi a memória mais linda que a gente guardou. E ele também teve um câncer, mas aí pela idade o doutor já avisou que não ia fazer quimioterapia agressiva porque a situação dele estava bem assim avançada e ia tratar com comprimido e tudo mais. Aí foi, até que chegou o dia que meu avô foi para o hospital. Só que o dia que ele foi para o hospital, eu não tive assim a noção de que aquela lá ia ser os nossos últimos dias, sabe? Eu achava assim que ia ir para o hospital e já ia voltar, tipo, ia dar a amenizada ali e ia voltar. E aí eu fui todos os dias, porque no dia que a minha avó faleceu, minha avó estava agonizando bastante e eu sentia que ela queria que eu falasse alguma coisa para ela poder descansar. E eu falei assim, vó, se a tua preocupação for o vô, eu vou cuidar dele, tá? Pode ficar tranquila que eu vou cuidar dele. E aí, grávida da Isis e meu vô tendo aquelas crises da bebida, eu não conseguia cuidar dele. E eu me culpava demais por isso, porque eu não tinha paciência, porque eu não achava justo, porque eu estava revoltada com aquilo. E aí, teve um dia até que ele me tacou uma sacola de pão, porque ele queria sair de tudo quanto é jeito para ir para a rua, para pegar bebida, e eu não deixei. E eu pensei assim, eu tô grávida, a barriga grande, ele vai ter dó, né? Mas eles ficam assim cegos quando estão nesses momentos e eu honro a vida do meu avô, sabe? Eu sei que ele não queria ser daquele jeito. E aí ele me tacou uma sacola de pão. O Samuel nunca esqueceu disso, porque ele estava junto, pequenininho. E eu não consegui cuidar dele da forma como eu tinha prometido para minha avó muitas vezes. E eu me culpava e eu trabalhei isso na terapia. E eu lembro que eu fui para Lohana quando o meu avô estava no hospital e falei assim para ela: eu tô tão desgostosa, que parece que eu não sinto nada por ele. Doce ilusão.
E aí a Lohana foi trabalhando esse sentimento comigo e tudo. Aí eu te falo, como que eu não sentia nada por ele se eu não consegui deixar de ir nem um dia no hospital? Eu lembro que eu falei pro Felipe, olha, tenha paciência comigo. Eu vou me ausentar da nossa casa até eu vou voltar para casa. Eu vou todos os dias para Cascavel. E aí, para Cascavel, gente, tinha que ir de manhã e tinha que voltar à tarde. Então, eu ficava o dia inteiro fora. E o Felipe foi segurando as pontas, sabe? Foi entendendo. E aí, sabe o que aconteceu? Foram dias. Aí, num domingo, o médico chamou, tava eu e a minha prima naquele dia. Num domingo não, era um sábado, porque eu tinha uma janta depois. Essa janta, inclusive, tá aqui no livro. Eu fui e aí o médico chamou a gente para conversar e explicou que o caso do meu avô estava muito grave, que não tinha mais o que ser feito pela medicina e que ele queria saber da gente, tipo, se a gente queria alongar aquilo a todo custo ou se a gente queria, tipo, manter com que ele não sofresse, entende? Aí nós falamos pro doutor com maior leveza, sabe? Que a gente já estava sabendo da situação e que fosse feito o melhor para ele não sofrer, porque eles estavam fazendo de tudo para não entubar, porque quando entubasse já ia ser uma passagem, né? E aí ele falou aquilo, a gente respondeu, ele falou bem assim, eu preciso dizer para vocês que a união da família de vocês tem me surpreendido. E aí a gente falou, a gente tá muito unido mesmo. Aí eu fui todos os dias, conversei com meu avô todos os dias, entrei na UTI todos os dias e rezei com ele e fui vendo aquela cena, fui falando, pedi perdão, perdoei, fiz tudo o que precisava fazer. E aí, um único dia eu não fui, um único dia, que foi no dia 23 de maio. E qual foi o dia que meu avô resolveu partir? Nesse dia. E a hora que o meu celular tocou, que ela falou, é Ana Cláudia? Falei, é. Falou, Ana Cláudia, lembra que você pediu para o hospital ligar para você? E tava lá minha mãe, meu tio, minhas primas. Gente, eu lembro até hoje que a hora que eu desliguei o telefone, eu falava, por que você fez isso comigo? Só hoje eu não fui. Só hoje. E aí eu demorei um tempo para entender que o meu avô estava me libertando da promessa que eu tinha feito, me libertando, dizendo que aquilo não era minha responsabilidade, que eu não tinha o controle de todas as coisas. E ele resolveu partir, que não fosse nas minhas mãos. Eu demorei 6 anos para deixar minha avó literalmente partir, para libertar ela de dentro do meu coração, para deixar ela, sabe? Descansar e agradecer por todos os momentos que aconteceram e não por aqueles que eu gostaria que tivessem acontecido e não aconteceram. Eu vi que vocês colocaram muitas coisas aqui. Passamos a mesma situação com meu pai, é muito difícil. Eu também passei por essa situação com o meu avô, de ter câncer e não tratar pela idade. Os outros acham que é mais fácil. Como nós somos da área da saúde, os outros acham que é mais fácil lidar com essas situações, mas é bem pelo contrário. É bem pelo contrário, né? Quando a gente já sabe, fica bem mais difícil. Porque você pensa que tem o controle, quer ter o controle de mudar todas as coisas, mas nós não temos. E aí, continuando aqui, sobre essa mãe, aí ela falou assim, ela escreve assim, é claro que Sui gostaria que ele não tivesse morrido. Ela deseja apagar todos os fatores grandes e pequenos que podem ter contribuído para sua morte.
Mas seu filho não se matou porque ela possuía uma arma. Ele não se matou por algo que ela fez ou deixou de fazer. Ao manter a sensação de culpa, Sui não precisa admitir que o filho morreu. Então essa mãe ficava se culpando o tempo todo. Enquanto puder se culpar, ela não precisa aceitar o que ele escolheu fazer. Se ele pudesse ver o sofrimento da mãe, provavelmente diria: Mãe, eu ia me matar de qualquer maneira. Não quero que você morra comigo. E aqui ela fala assim que a vida é feita de perdas e ganhos. E a gente precisa aprender e deixar também as coisas ir. E ela fala assim: agora eu sei que em vez de morrer por meus mortos, posso viver por eles. Porque antes ela diz assim: os pais costumam dizer, eu morreria por meu filho. Ouvi alguns pais do grupo, que ela foi em um grupo fazer uma ajuda de luto, expressarem o desejo de trocar de lugar com seus falecidos filhos, de morrer para que os filhos pudessem viver. Depois da guerra, eu me senti exatamente assim. Teria morrido feliz para trazer meus pais e avós de volta. Mas agora eu sei que, em vez de morrer por meus mortos, posso viver por eles. Aqui ela fala que a culpa, ela não produz amor, porque a culpa não produz amor, nunca. A culpa nos impede de desfrutar nossas memórias e de viver plenamente o agora. Você não é livre quando se sente culpada. Então, ao invés de focar no que não aconteceu, a nossa tarefa é ser livre, é nos presentear com a liberdade de poder fazer agora. Então, não parar no si, não ficar se eu tivesse feito, se tivesse acontecido assim. Eu várias vezes me pego sorrindo, pensando que minha avó, se ela estivesse aqui agora, ela e meu avô, meu Deus, que alegria seria. Mas eu também penso que dificuldade maior ainda eu teria com os meus filhos, porque eles iam fazer exatamente tudo que eles querem. O Samuel já era tratado à base de paçoca pelo meu avô, que comprava de 3 a 4 pacotes e deixava lá. E se o Samuel fosse lá de manhã, ele dava uma paçoca, se fosse de tarde, ele dava uma paçoca, se era de noite, ele dava uma paçoca. Então a minha avó já criou a gente com massinha de bolo de pão frita e fazia tudo que a gente pedia. Se pedia pipoca, fazia. Se pedisse sopa, fazia. Então eu dou risada pensando que eu ia ter que ficar brigando com a avó. Vó, por favor, menos. Por favor, menos. E aí a Isis nasceu com traços tão marcantes da minha avó, tão marcantes fisicamente, sabe? E tem horas do jeitinho que ela fala, eu ainda lembro da minha avó, que eu penso assim, cara, será que ela me presenteou? Será que ela voltou e tá nessa menina? Sabe, me faça essas perguntas, porque hoje eu já lido com a saudade com alegria, sabe? Tem horas sim que eu choro, tem horas que a falta dela e dele também me vem. Tem horas que eu penso também no meu volazinho. Meu Deus, o volazinho era aquele vô das antigas, ele tinha uma máquina de arroz, então ele já gostava de ensinar a gente a ser empreendedor, a vender. E eu e meu primo só queria saber de pular em cima do saco e aí meu avô fazia farelo. Gente, eu não sei se alguém aqui já viu um negócio de fazer farelo, mas era duas portas assim, e eu e o Vanderlei, a gente entrava dentro daquele negócio e fechava a porta. Pensa como essas duas crianças saíam. Não era criança, né? Era só pó. Então essas lembranças que me fazem levar para o meu dia a dia, que fazem a diferença hoje. O que aconteceu. E o que não aconteceu a gente não tem controle. O que não aconteceu a gente não precisa se culpar. O meu avô me deu a liberdade de escolher a hora dele de ir sem que eu estivesse lá por perto. Ele me mostrou que eu não precisava carregar aquilo. E aí eu fiquei vários dias parecendo que eu ainda não tinha vivido a passagem dele, sabe?
eu acordava no meio da noite e aí eu falava assim, hoje é fulano que vai. Aí o Felipe falava, vai pra onde? Não, hoje é fulano que vai lá no Policlínica e daí eu vou entrar mais tarde. Aí ele falava, Ana Cláudia, o seu vô já foi, lembra? E eu falava, nossa, é verdade, não precisa ninguém ir. Tipo, focando ainda no que eu queria ter controle, sabe? E aí, para falar do livro do Geraldo Rufino, só pra gente finalizar, que já é 9:07, seja protagonista de sua história daqui para frente. Você consegue rever tudo o que passou, porque tem um poder ilimitado. Pode voltar no seu subconsciente, na sua mente, no seu cérebro e insistir com ele que agora você é outro, você é outra. Só a insistência vai permitir que você recomece. Então você pode utilizar aquilo que aconteceu e que você talvez gostaria que fosse um pouco diferente e mudar a rota e insistir em fazer de outra forma. Se você foi grosseiro com uma pessoa hoje, vai ser hoje, porque, pelo amor de Deus, se 9:08 você já foi grosseiro com alguém, já resolve já cedo, porque o dia é longo. O dia é longo. Insistir não é coisa de uma hora para outra, de um dia para outro. É insistência de semanas, de meses, de vigilância sobre você mesmo. E recomeço tudo que pode ser melhorado, porque tudo que fazemos na vida pode ser melhorado. Então você pode melhorar teu dia, você pode melhorar no teu trabalho, você pode melhorar no teu casamento, focar no que está acontecendo agora, ser observador de você. Hoje a Lu disse que está de aniversário de casamento. Parabéns, parabéns. Celebre essa data, celebre esse dia, tá? Vivam o dia intensamente. A semana está começando, gente. A semana está começando. São infinitas possibilidades de crescer, de aprender. Vamos nos libertar das culpas. Vamos colocar no papel, vamos escrever as nossas metas da semana. Se você não fez, vamos ir marcando X para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa mente, para cuidar da nossa casa, para cuidar do nosso eu, tá? Eu vi que vocês estão mandando muitos corações, que lindo! Fico muito feliz por isso, tá? Muito feliz mesmo. E agora, para não esquecer, vamos fazer aquele print bem bonito que tá acabando a live e compartilhem, tá? Compartilhem essa mensagem. Se fez sentido para você, se você pode ajudar alguém com essa live, compartilha, tá? A música que a gente começou hoje foi Me Leva Pra Casa, do Gabriel Guedes, tá? Então, bora lá fazer um print bem bonito. E foi! Eu espero vocês amanhã na nossa live 15/27. Meu Deus, já foram 15, vão ser 15 lives. Hoje estamos na 14. Meu Deus do céu. Cada encontro um aprendizado grande, cada encontro é relembrar uma história que faz sentido, que é crescimento. Só agradecer pela presença de vocês, tá? Um grande beijo. Eu tô, com essas olheiras aqui, ainda é do sono que não está recuperado. E hoje, inclusive, nem sei se vocês perceberam, mas eu acordei com o meu olho aqui inchado e tá com uma bolinha bem doidinha. Não sei o que vai se suceder por aqui, por isso até não passei maquiagem, estou contando com esse filtro maravilhoso. E vamos em frente, vamos em frente. Se você se sentiu tocada, se quiser saber mais da mentoria individual, eu estou aqui de braços abertos para conversar com vocês, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.